Em uma prisão federal, portas de aço deveriam acabar com o poder de um homem. Os muros deveriam cortar sua voz, seu alcance, seu controle. Mas em Los Angeles, uma cela de prisão supostamente se transformou em algo completamente diferente. Um centro de comando oculto, onde ordens circulavam por meio de sussurros, visitas, linguagem codificada e medo. Frank Puppet Martinez estava trancado, mas as ruas ainda estavam ouvindo. Para entender como uma cela de prisão poderia alcançar as ruas de Los Angeles, é preciso entender o tipo de poder que Frank Puppet Martinez representava. Ele não era apenas mais um preso cumprindo pena, e não era apenas mais um nome enterrado dentro de um processo federal. Segundo promotores federais e registros judiciais descritos no caso, Martinez era ligado à clique Columbia Lil Psychos da gangue Wraith Street, um grupo que atuava nas regiões de Westlake e MacArthur Park, onde o medo podia ser transformado em dinheiro e a lealdade podia ser imposta à distância. No mundo de fora, um líder de gangue pode ser observado, seguido, desafiado ou morto. Mas dentro da prisão, esse mesmo líder pode se tornar algo mais perigoso, um símbolo. Seu corpo está preso, mas sua reputação circula livremente. Cada ano atrás das grades pode fazê-lo parecer mais comprometido, mais intocável, mais importante para os jovens que ainda tentam provar seu valor nas ruas. Essa era a contradição perturbadora no centro da história de Martinez. O sistema já o havia removido de Los Angeles, mas seu nome ainda tinha peso em Los Angeles. Suas ordens não precisavam ser gritadas em uma esquina. Elas podiam ser passadas em silêncio, traduzidas por linguagem codificada, repetidas por mensageiros de confiança e obedecidas por pessoas que entendiam exatamente quanto poderia custar recusar. Esse não era um poder construído sobre liberdade. Era um poder construído sobre medo, disciplina e a crença de que um homem dentro de uma cela ainda poderia decidir o que acontecia do lado de fora dos muros. E se Martinez não podia mais andar por MacArthur Park pessoalmente, ele não precisava. A verdadeira pergunta nunca foi se ele poderia sair da prisão. A pergunta era quantas pessoas fora da prisão ainda estavam dispostas a se mover quando ele falasse. MacArthur Park não era apenas um local nesta história. Era o lugar onde um poder invisível se transformava em dano visível. Na superfície, era um bairro movimentado de Los Angeles, cheio de movimento. Carrinhos de comida, pequenos vendedores, trabalhadores tentando esticar a renda de um dia para sobreviver ao próximo. Famílias passando por ruas que pareciam comuns para qualquer pessoa que não conhecesse as regras escondidas por baixo delas. Mas, segundo o caso construído em torno da clique Columbia Lil Psychos, aquelas ruas carregavam outra economia por baixo da economia legal. Uma economia em que o medo funcionava como aluguel e o silêncio se tornava o preço para continuar trabalhando. Traficantes que queriam operar na área deveriam pagar. Vendedores ambulantes, muitos deles simplesmente tentando ganhar a vida, eram pressionados a entregar pequenas quantias semanais que pareciam pequenas no papel, mas eram enormes quando cada dólar importava. $50 de um carrinho, 100 de outro, uma porcentagem das vendas de outra pessoa. Cada pagamento era pequeno o suficiente para ser cobrado discretamente, mas juntos formavam um fluxo constante de controle. Essa era a cruel genialidade do sistema. Ele não precisava destruir todos de uma só vez. Só precisava lembrar a todos, semana após semana, que recusar era perigoso. Para a gangue, o dinheiro era prova de autoridade. Para as pessoas que pagavam, o dinheiro era prova de que seu próprio bairro já não pertencia totalmente a elas. Um vendedor podia acordar antes do nascer do sol, preparar comida, carregar suprimentos, ficar o dia inteiro sob o calor e ainda saber que parte do que ganhava poderia ser tomada por alguém que não havia feito nenhum trabalho. E por trás daquele cobrador na esquina havia outra camada, e atrás dessa camada havia outra, até que o medo finalmente alcançava homens que nem sequer estavam mais nas ruas. Por isso a influência de Martinez importava. Seu poder não era medido apenas pelo que ele fazia pessoalmente. Era medido por quantas vidas comuns podiam ser espremidas por uma estrutura que dizia falar em seu nome. MacArthur Park tornou-se mais do que um bairro. Para muitas pessoas presas dentro daquela pressão, tornou-se uma prisão sem muros.
E quando um lugar chega a esse ponto, uma pergunta se torna impossível de evitar. Se as pessoas precisam pagar apenas para existir em suas próprias ruas, quem realmente está no controle? Uma visita na prisão deveria ser um dos poucos momentos humanos restantes dentro de um lugar construído para retirar humanidade. Uma esposa vem ver o marido, senta-se à sua frente sob luzes duras, fala sob a pressão de câmeras, guardas, regras e limites de tempo. Para alguém observando de longe, isso pode parecer dolorosamente comum. Mas no caso Martinez, os promotores descreveram essas visitas como algo muito mais perigoso, uma ponte entre uma cela trancada e as ruas do lado de fora. Jenny Garcia, conhecida na história como La Senhora, não foi apresentada apenas como uma visitante. Ela se tornou, segundo a teoria do governo, uma das formas pelas quais a influência de Martinez podia se mover para além dos muros da prisão sem que ele sequer tocasse em um telefone nas ruas. O perigo nem sempre estava no que era dito diretamente. Estava no que podia ser escondido dentro de palavras comuns. Um comentário sobre cobrar aluguel poderia significar pressão sobre alguém novo no bairro. Uma frase sobre limpar as coisas poderia carregar um significado mais sombrio. Uma menção de que alguém precisava de remédio poderia ser entendida, pelo ouvinte certo, como algo que nenhum médico jamais forneceria. Esse era o poder da linguagem codificada. Ela permitia que uma conversa parecesse quase normal, enquanto carregava instruções que as pessoas do lado de fora sabiam interpretar. A sala de visitas tornava a contradição ainda mais fria. Tudo naquele espaço era projetado para monitorar, limitar e controlar. Ainda assim, se a mensagem fosse sutil o bastante, se as palavras fossem familiares o bastante, se a pessoa que as recebia soubesse o que lembrar e a quem contar, o muro entre a prisão e a rua se tornava mais fino do que qualquer um gostaria de admitir. Era isso que tornava o sistema tão difícil de parar. Martinez não precisava escrever uma ordem aberta. Ele não precisava dizer cada nome de um jeito que soasse suspeito. Em um mundo construído sobre medo e significado compartilhado, uma frase vaga podia viajar mais longe do que uma ordem gritada. E quando essa frase chegava a MacArthur Park, ela não continuava sendo uma frase. Ela se tornava pressão, dinheiro, punição ou pânico. Então, a parte mais perturbadora daquelas supostas comunicações da prisão não era que acontecessem em segredo. Era que podiam acontecer à vista de todos, dentro de uma sala que todos acreditavam estar sendo vigiada. Mas a porta mais perigosa desta história não era um beco, um telefone escondido ou uma mensagem sussurrada entre membros de gangue. Era uma porta limpa, uma porta legal, protegida pelo próprio sistema. Porque quando um advogado entra em uma prisão para se encontrar com um cliente, a reunião carrega um nível de privacidade que visitantes comuns não têm. Essa proteção existe por um motivo. Sem ela, a justiça não pode funcionar. Mas quando essa proteção é abusada, torna-se quase impossível enxergar onde termina a defesa legal e onde começa a comunicação criminosa. E é por isso que a próxima figura neste caso mudou tudo. Ele não chegou parecendo um soldado de rua. Chegou com uma licença para exercer a advocacia, um título profissional e acesso que a maioria das pessoas jamais conseguiria ter. Isaac Dillon entrou nesta história pelo lado do sistema que deveria estar acima das ruas. Ele não era um jovem membro de gangue tentando se provar em uma esquina. E não era um cobrador circulando por MacArthur Park, exigindo pagamento de pessoas que mal podiam se dar ao luxo de perder dinheiro. Ele era um advogado, alguém com acesso profissional, credibilidade jurídica e o tipo de privacidade que o sistema de justiça protege porque precisa proteger. O sigilo entre advogado e cliente é um dos fundamentos de uma defesa justa. Ele permite que uma pessoa acusada ou condenada por um crime fale honestamente com seu advogado, sem medo de que cada palavra seja entregue ao governo. Mas no caso Martinez, os promotores disseram que essa mesma proteção se tornou um escudo para algo muito mais sombrio. Gilliam foi acusado de usar seu acesso legal não apenas para discutir recursos ou estratégia de defesa, mas para ajudar a movimentar informações, instruções e dinheiro ligados à operação da gangue. Era isso que tornava seu papel tão prejudicial. Um mensageiro de rua pode ser revistado.
Uma ligação telefônica pode ser gravada. Um visitante comum pode ser monitorado de perto. Mas um advogado entra por uma porta diferente. E quando essa porta é usada de forma indevida, o sistema é obrigado a enfrentar uma de suas perguntas mais desconfortáveis: como proteger direitos constitucionais sem permitir que uma rede criminosa se esconda atrás deles? Segundo o caso, mais de US$ 1 milhão em recursos vindos de drogas e extorsão passaram por contas ligadas a Gillian. E investigadores descreveram visitas repetidas à prisão que ajudaram a manter a comunicação entre Martinez e pessoas do lado de fora. Fosse a mensagem sobre dinheiro, disciplina ou controle, o resultado era o mesmo. O homem dentro da cela ainda tinha alcance. Por isso, o suposto envolvimento de Gillian era mais do que corrupção pessoal. Ele expôs uma fraqueza na fronteira entre a prisão e o mundo exterior. A gangue não precisava atravessar o muro à força, quando alguém com permissão podia passar por ele. E para as pessoas vivendo sob pressão em MacArthur Park, a diferença entre um soldado de rua e um profissional de terno talvez não importasse. Se ambos ajudavam a mesma máquina a continuar funcionando, ambos se tornavam parte do medo. Durante anos, essa máquina sobreviveu porque cada peça desempenhava seu papel. O chefe na prisão, a visitante de confiança, o guardião legal da passagem, os cobradores, os jovens em busca de status e as pessoas comuns com medo demais para recusar. Mas eventualmente alguém recusou. E toda a estrutura começou a tremer por causa de uma única cobrança: US$ 50. Todo sistema construído sobre medo depende de uma regra. As pessoas precisam acreditar que dizer não é mais perigoso do que se render. Em MacArthur Park, essa regra havia sido repetida tantas vezes que se tornou parte do ar. Um cobrador podia se aproximar de um vendedor, exigir dinheiro e esperar que a resposta fosse automática. Não porque o vendedor concordasse, não porque o valor fosse justo, mas porque a recusa poderia trazer consequências que nenhuma pessoa trabalhadora gostaria de enfrentar. Então Francisco Clemente chegou ao ponto em que medo e exaustão colidiram. Segundo a narrativa do caso, quando o cobrador veio pedir um pequeno pagamento, Clemente recusou. No papel, eram US$ 50. Na vida real, era muito mais do que isso. Era um homem dizendo que estava cansado de ser taxado por pessoas que não tinham nenhum direito de taxá-lo. Era um pai, um trabalhador, um membro da comunidade, enfrentando um sistema que havia transformado a sobrevivência em algo parecido com uma permissão concedida por criminosos. Mas para uma estrutura de gangue, uma recusa nunca é apenas uma recusa. É um sinal. Se um vendedor diz não e sobrevive, outros podem começar a perguntar por que estão pagando. Se uma pessoa para de obedecer, toda a ilusão de controle começa a rachar. Por isso a resposta veio com tanta urgência e imprudente. Giovanni Mito, ou Macho, descrito como um jovem soldado da CLCS, viu a recusa não como um momento humano, mas como uma chance de provar lealdade e forçar a rua de volta ao silêncio. O que veio depois tornou-se a ferida emocional no centro de todo o caso. A violência destinada a punir Clemente não atingiu apenas ele. Seu filho bebê, Luiz Ângel Garcia, com apenas 23 dias de vida, tornou-se a vida inocente perdida em um conflito que ele jamais poderia entender, por uma cobrança que ele jamais poderia saber que existia. O horror desse detalhe não está em uma descrição gráfica, está na escala do colapso moral. Um pequeno pagamento, uma rua pública, uma família, uma criança que mal havia começado a viver. De repente, a economia oculta do medo deixou de ser oculta. Los Angeles viu o verdadeiro custo daquele sistema, e a pressão das autoridades aumentou de uma forma que a CLCS não podia ignorar. Para Martinez e as pessoas ao seu redor, o problema já não era apenas a tensão policial. Era calor, indignação, manchetes e uma violação de regras que até organizações violentas entendem como ruim para os negócios. A gangue havia construído seu poder, fazendo pessoas comuns terem medo de dizer não. Mas desta vez, uma recusa expôs toda a máquina. Depois da morte de Luiz Ângel Garcia, Giovanni Mito, ou Macho, deixou de ser apenas um soldado que havia agido com violência pela clique. Ele havia se tornado um risco.
Na lógica das ruas, a brutalidade podia ser recompensada quando protegia dinheiro, território ou reputação. Mas a violência imprudente que trazia atenção federal, indignação da mídia e luto público era diferente. Esse tipo de erro não fortalecia a organização, ameaçava expô-la. A morte de uma criança de 23 dias tornou o caso impossível de ignorar. E para uma estrutura que sobrevivia nas sombras, a tensão era perigosa. Segundo a narrativa do caso, Martinez e a liderança em torno da CLCS precisavam mostrar que o que aconteceu não era aceitável. Não porque tivessem encontrado moralidade de repente, mas porque o ato colocava em risco o negócio, a hierarquia e a relação com uma autoridade superior baseada na prisão. Nesse mundo, a punição muitas vezes vinha das mesmas pessoas que antes exigiam lealdade. Mito tentou provar seu valor, mas agora o mesmo sistema que ele servia se voltou contra ele. O plano não foi apresentado a ele como punição. Foi disfarçado como fuga. Ofereceram-lhe uma saída, uma chance de ir ao México, de se esconder, de evitar a pressão que se fechava em torno de Los Angeles. Para um jovem membro de gangue assustado, isso podia parecer proteção. Na realidade, era uma armadilha. Depois de cruzar a fronteira, ele foi atacado por pessoas que acreditava estarem do seu lado e deixado para morrer em uma área remota perto de Tijuana. Mas a história não terminou como seus agressores esperavam. Mito sobreviveu. Ferido, abandonado e marcado pela própria organização que havia servido, ele deixou de ser um executor na história e se tornou uma de suas testemunhas mais perigosas. Quando finalmente cooperou com investigadores federais, trouxe consigo algo que escutas telefônicas sozinhas não podiam oferecer: o significado interno de nomes, ordens, regras e relações. Sua sobrevivência virou uma ruptura no muro de silêncio. A gangue tentou apagar um problema, mas acabou criando uma testemunha capaz de explicar a máquina por dentro. Essa é a traição no coração desta parte. Em um mundo que prega lealdade, a lealdade dura apenas até você se tornar um risco. E quando o mito começou a falar, a cela de prisão que parecia tão distante das ruas começou a parecer muito mais próxima de cada crime que os investigadores tentavam provar. Àquela altura, os investigadores não estavam apenas ouvindo nomes, estavam ouvindo significados. Em um caso como esse, a frase mais importante nem sempre é a mais alta ou a mais óbvia. Ela pode se esconder dentro de uma expressão que soa quase inofensiva para qualquer pessoa fora do mundo que a criou. Esse era o desafio enfrentado pelo FBI enquanto trabalhava com ligações da prisão, conversas de rua, referências codificadas e fragmentos de linguagem que só faziam sentido quando o padrão se tornava claro. Um dos exemplos mais arrepiantes girava em torno de Juan Termite Romero. Segundo a narrativa do caso, Romero tornou-se outro alvo depois que suspeitas cresceram ao seu redor. E a frase ligada a ele era tão estranha quanto reveladora: fumigar o cupim. Para um ouvinte comum, poderia soar como gíria, piada ou conversa sem sentido. Mas para investigadores tentando decifrar o vocabulário da organização, sugeria algo muito mais sério. O perigo não era apenas Martinez supostamente poder dar instruções da prisão. O perigo era que essas instruções podiam ser embrulhadas em uma linguagem projetada para atravessar a vigilância antes que alguém entendesse o que acabara de ser dito. Quando agentes percebem que uma frase não é casual, a rua talvez já esteja em movimento. Romero sentiu a pressão se fechando. As pessoas ao redor dele mudaram. Convites pareciam errados. Movimentos se tornaram suspeitos. Então veio a tentativa e, embora tenha ficado gravemente ferido, ele sobreviveu. Como mito antes dele, a sobrevivência mudou tudo. Em uma cama de hospital, encarando a realidade de que a organização que conhecia havia se voltado contra ele, Romero começou a falar. Ele podia descrever a extorsão, a hierarquia, os canais de comunicação e o significado por trás de palavras que pessoas de fora ainda tentavam entender. Agora, a investigação tinha mais do que gravações. Tinha pessoas de dentro da estrutura explicando como aquelas gravações se encaixavam. E foi então que o muro que protegia a operação começou a rachar de uma forma que Martinez já não podia controlar.
Quando Mito e Romero começaram a cooperar, o caso mudou de forma. Já não era apenas uma coleção de incidentes violentos, boatos de rua e conversas codificadas de prisão. Tornou-se um mapa. Investigadores puderam começar a ligar o dinheiro coletado em MacArthur Park, as ordens que passavam por visitas na prisão, o papel dos mensageiros de confiança, o significado por trás das frases codificadas e a cadeia de comando que conectava ações de nível de rua a homens que já estavam atrás das grades. Promotores federais não trataram a CLCS como um punhado de criminosos desconectados. Eles a trataram como uma organização, e foi aí que a RICO se tornou tão poderosa. A lei contra o crime organizado permitiu que o governo argumentasse que extorsão, tráfico de drogas, agressões, tentativas de assassinato e assassinatos não eram eventos isolados, mas partes de uma empresa criminosa maior. Em 2009, dezenas de supostos membros e associados foram atingidos por uma acusação federal. Os números por si só mostravam a escala: 43 réus acusados, 37 eventualmente condenados, com provas que incluíam escutas, vigilância, registros financeiros e depoimentos de pessoas que haviam sobrevivido às tentativas da própria organização de silenciá-las. Para os jovens que pensavam estar apenas seguindo ordens, o tribunal se tornou o lugar onde lealdade deixou de soar poderosa e passou a soar permanente. Alguns receberam penas de prisão perpétua, outros perderam décadas. A mesma hierarquia que prometia proteção, agora não lhes oferecia nada. Martinez, já cumprindo prisão perpétua, tornou-se a sombra sobre o caso. O homem cujo suposto alcance a partir da prisão ajudava a explicar por que tantas pessoas fora da prisão agora também estavam perdendo sua liberdade. A queda de Isaac Gilliam acrescentou outra camada. O advogado que atravessava portas legais com privilégio profissional acabou sendo expulso da advocacia e condenado à prisão federal, mostrando que o sistema finalmente reconheceu o quão perigoso aquele papel havia se tornado. Mas mesmo com as condenações, não houve vitória limpa. Uma acusação pode punir pessoas, pode desmantelar uma rede, pode expor como o dinheiro se movia e como as ordens viajavam. Mas não pode devolver a vida de Luiz Ângel Garcia. Não pode apagar os anos em que vendedores pagaram por medo. E não pode garantir que outra clique, outro chefe nas sombras ou outro mensageiro oculto não surgirá no espaço vazio deixado para trás. O martelo da RICO caiu com força, mas o som que produziu não foi apenas justiça. Também foi um alerta sobre o quanto a influência de uma cela de prisão já havia viajado antes que alguém pudesse detê-la. O caso Frank Puppet Martinez deixa para trás uma pergunta mais perturbadora do que qualquer nome individual na acusação. Os muros realmente funcionaram algum dia? Uma prisão pode trancar o corpo de um homem atrás de portas de aço, concreto, câmeras e guardas. Pode tirar seu movimento, sua liberdade e seu lugar nas ruas. Mas este caso mostrou como a influência pode sobreviver de outra forma. Por meio de reputação, medo, palavras codificadas, mensageiros leais, acesso corrompido e pessoas do lado de fora que ainda acreditam que o homem lá dentro tem poder para decidir seu futuro. É por isso que Martinez não deve ser visto como uma figura de admiração. Ele deve ser visto como um aviso. O perigo nunca foi apenas um preso, uma clique ou um bairro. O perigo era um sistema em que pessoas comuns em MacArthur Park podiam ser obrigadas a pagar apenas para trabalhar, em que o acesso privado de um advogado podia se tornar uma rota criminosa, em que a visita de uma esposa podia supostamente carregar mais peso do que uma ligação telefônica, e em que uma pequena recusa podia expor a brutalidade sob a superfície. Luiz Ângel Garcia viveu apenas 23 dias e seu nome continua sendo a prova mais dolorosa do custo daquele sistema. As condenações trouxeram punição. Elas removeram pessoas perigosas das ruas. Mostraram que o FBI e os promotores podiam desmontar uma rede que antes parecia intocável. Mas punição não é o mesmo que prevenção. Um tribunal pode encerrar um caso, mas não pode automaticamente curar um bairro. Não pode desfazer anos de medo. Não pode mudar as condições que tornam gangues poderosas em primeiro lugar. No fim, a parte mais assustadora desta história
Não é que um chefe de prisão tenha dado ordens atrás das grades. É que tantas pessoas fora dessas grades ainda ouviram. E se uma cela de prisão pode se transformar em um centro de comando, então a verdadeira pergunta não é apenas quem nós trancamos. A verdadeira pergunta é que tipo de poder deixamos de trancar junto com ele.